Fala, meu aluno, professor Thiago Omena, seja muito bem-vindo ao nosso canal dedicado ao estudo da língua portuguesa para aqueles que querem aprender português de verdade. Bom, português é bom demais, sim ou não? Hoje nós iremos estudar as orações subordinadas adjetivas reduzidas. Já estudamos aqui no nosso canal as orações subordinadas desenvolvidas e agora nós estamos estudando as reduzidas. Não se esqueça de que no vídeo da quinta-feira passada nós já estudamos as orações subordinadas substantivas reduzidas, que no caso das substantivas são reduzidas de infinitivo. E hoje nós iremos estudar as adjetivas reduzidas. Bom, então vamos lá. Coloquei uma oração desenvolvida, uma oração subordinada adjetiva desenvolvida, ou conectiva, aquela que apresenta aí o respectivo conector quando desenvolvida. Sabemos que quando a oração é desenvolvida, o verbo não aparece na forma nominal, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. A forma nominal é uma peculiaridade das orações reduzidas. Você vai perceber que toda oração reduzida ou é reduzida de infinitivo, ou é reduzida de gerúndio, ou é reduzida de particípio. Infinitivo, gerúndio e particípio são as formas nominais dos verbos, e quando reduzida é natural perceber a redução, ou seja, o conector ele sai. Quando há conector na desenvolvida e nós realizamos a sua redução, o respectivo conector sai, a conjunção ou o pronome relativo, no caso das adjetivas, e o verbo aparece em uma das formas nominais. Em se tratando de orações subordinadas adjetivas, é possível perceber as três modalidades. Ela pode ser reduzida de infinitivo, ela pode ser reduzida de gerúndio e ela também pode ser reduzida de particípio. Já as substantivas, nós já estudamos e entendemos que elas são reduzidas apenas de infinitivo, com base na regra tradicional. As adjetivas não, elas podem ser reduzidas nas três formas nominais, e é o que nós iremos observar agora. Bom, naquele dia, sobre o móvel, havia fotos que me conduziam ao passado. Então vamos fazer a divisão e a classificação oracional. A primeira oração começa aqui. Naquele dia, sobre o móvel, havia fotos. E vem até aqui a oração de número 1. Consequentemente, a oração de número 2 começa em que me conduziam ao passado. Repare que a oração de número 2, que me conduziam ao passado, ela é introduzida pelo pronome relativo. Aqui está o pronome relativo que retoma fotos e é o responsável por introduzir a oração de número 2. Nós já estudamos as desenvolvidas aqui no nosso canal, a aula sobre isso, e sabemos que as orações introduzidas pelo pronome relativo, quando desenvolvidas, elas são classificadas como oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. E neste caso aqui, que não há nenhuma pontuação, repare, não há pontuação, não há uma vírgula, por exemplo, ela é uma adjetiva o quê? Restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva, ok? Oração subordinada adjetiva restritiva. Bom, qual é a nossa missão? Fazer a redução desta oração subordinada adjetiva restritiva. E nós iremos reduzir tanto de infinitivo como reduzida de gerúndio, e também haverá reduzida de particípio. Esta aqui é apenas a oração principal, ok? Então vamos para o processo de redução, Vamos para o processo de redução. Vamos lá, então vou reduzir primeiro de infinitivo. Você vai perceber que o pronome relativo ele vai sair de cena e o verbo vai assumir uma forma nominal. Neste caso, infinitivo, que eu quero reduzir de infinitivo. Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó.
naquele dia, sobre o móvel, havia fotos a me conduzirem ao passado. Repare, meu aluno, preste atenção aqui, ó. Naquele dia, sobre o móvel, havia fotos a me conduzirem ao passado. Você percebeu que o pronome relativo que saiu de cena, se eu estou reduzindo uma oração subordinada adjetiva, o pronome relativo tem de sair de cena. E, obrigatoriamente, o verbo vai aparecer em uma forma nominal. Conduzirem é o infinitivo do verbo conduzir. Mas, professor, não deveria ser conduzir, terminado em IR? Meu aluno, cuidado. É o infinitivo pessoal, aquele infinitivo que nós conjugamos. Vamos conjugar o verbo conduzir no infinitivo? Como é que fica a conjugação do verbo conduzir no infinitivo? O infinitivo pessoal. Para eu conduzir, para tu conduzires, para ele conduzir, para nós conduzirmos, para vós conduzirdes e para eles conduzirem. Para eles conduzirem. Então, conduzirem é a terceira pessoa do plural do infinitivo do verbo conduzir. Todas estas estruturas que apareceram ao longo da minha conjugação, elas representam o infinitivo do verbo conduzir. Quando você faz a redução, você tem de respeitar a pessoa. Repare que lá na forma desenvolvida, nós temos conduziam. Conduziam está na terceira pessoa do plural. Eles conduziam. Então, quando eu faço a redução para qualquer forma nominal, se possível, infinitivo, gerúndio ou particípio, havendo pessoa específica, e no caso a pessoa específica no infinitivo, eu tenho de respeitar esta pessoa específica em se tratando de reduzida de infinitivo. No infinitivo eu tenho de respeitar, porque no infinitivo há pessoas específicas. Razão pela qual não posso dizer, naquele dia sobre o móvel, havia fotos a me conduzir. Se eu disser ao me conduzir, não corresponde à redução desta oração, em que o verbo se encontra na terceira pessoa do plural. Então tem de ser conduzirem, para respeitar a pessoa. Ficou claro? Sim ou não? Então, ó, repare, esta oração, a me conduzirem ao passado, que é a oração de número 2, ela é classificada da seguinte forma: oração subordinada adjetiva, oração subordinada adjetiva restritiva, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de quê? De infinitivo. Oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de infinitivo. Vamos agora reduzir de gerúndio? Vamos criar uma reduzida de gerúndio? Vamos lá então. Vai ficar assim, ó. Naquele dia, ó, repare. Naquele dia, vírgula, sobre o móvel, naquele dia sobre o móvel, vírgula, havia fotos, agora é reduzida de gerúndio que eu falei, né? Naquele dia sobre o móvel havia fotos me conduzindo ao passado. Naquele dia sobre o móvel havia fotos, ó, naquele dia sobre o móvel havia fotos me conduzindo ao passado. Observe aqui a oração de número 2.
me conduzindo ao passado. Mais uma vez você percebe que o pronome relativo saiu de cena, em se tratando de subordinada adjetiva, ao reduzir o pronome relativo tem de sair, e o verbo vai obrigatoriamente surgir em uma forma nominal, e aqui a forma nominal é o gerúndio. Então, ó, me conduzindo ao passado é oração subordinada, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida, reduzida de quê? Reduzida de gerúndio, oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de gerúndio. Repare que agora o verbo se encontra aqui na forma nominal gerúndio. Então a oração subordinada adjetiva pode aparecer na forma de infinitivo? Pode, reduzida de infinitivo. Pode aparecer na forma de gerúndio? Pode, reduzida de gerúndio. E também pode aparecer na forma de particípio, reduzida de particípio. Vamos fazer? Vamos lá então. Naquele dia, sobre o móvel, naquele dia sobre o móvel, vírgula, havia fotos. Naquele dia sobre o móvel havia fotos conduzidos do passado. Olha aí, ó. Naquele dia sobre o móvel havia fotos trazidos do passado, conduzidos do passado, essa é a ideia. Então a oração conduzidos do passado, ó, vamos colocar aqui, ó, conduzidos do passado, a oração de número 2, repare mais uma vez, ó, o pronome relativo que saiu de cena e o verbo foi para a forma nominal particípio. Aqui no caso, particípio regular, né? Terminação do, da, ido, ado, conduzido, falado, partido, removido, cantado, conduzidos do passado. Então, fotos conduzidos, né? Na realidade, fotos conduzidos do passado. Repare aqui que, na realidade, são as fotos, né? Então, só vamos consertar aqui, ó. Conduzidas do passado. Tem de haver a concordância aqui, tem de respeitar a concordância. Então, ó, havia fotos conduzidas, né? Conduzidas do passado. Então, só respeitando aqui a concordância. Como fotos é feminino, você diz as fotos, né? Então, o verbo aqui tem de respeitar a concordância. Se fosse, por exemplo, naquele dia sobre o móvel havia objetos. Aí são os objetos. Aí já é masculino, né? O vocábulo. Aí sim, objetos conduzidos do passado. Mas como fotos são representa substantivo, como o vocábulo foto representa substantivo feminino, então tem de ser conduzidas, feminino e plural, né? Repare que a concordância é de gênero e também é de número. Então só este detalhezinho aqui que devemos estar bem atentos. Então naquele dia sobre o móvel havia fotos conduzidas do passado. E aí como é que nós iremos classificar esta oração? Assim, ó. Oração subordinada. O que? Oração subordinada adjetiva restritiva, né? Restritiva. Oração subordinada adjetiva restritiva. Reduzida. Reduzida de quê, meu aluno? Reduzida de particípio. Reduzida de particípio. Legal, olha aí, ó. Mais uma vez você percebe que o pronome relativo sai de cena e o verbo surge em uma das formas nominais
e agora a forma nominal é exatamente a forma nominal particípio. Tá bom? Legal? Hoje é muito comum, né, com base aí na forma tradicional, na visão tradicional, nós classificamos tradicionalmente as orações subordinadas adjetivas como reduzidas de particípio, quando você consegue perceber de forma implícita aquela estrutura que caracteriza a voz passiva analítica. Então, quando você percebe de forma implícita, óbvio, a estrutura que caracteriza uma voz passiva analítica, significa dizer que ela é tradicionalmente classificada como oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Isso para reduzida de particípio. Então observe aqui, ó, que estrutura implícita é esta a que me refiro? Estrutura implícita de voz passiva analítica. Ó, perceba, naquele dia sobre o móvel havia fotos, ó, o que você percebe aqui de forma implícita, né? Havia fotos que foram conduzidas no passado, ó. Vou colocar aqui, ó, fotos que foram conduzidas, havia fotos que foram conduzidas no passado. Então repare que esta estrutura que foram conduzidas no passado, no caso que foram conduzidas, é aquela estrutura que caracteriza a voz passiva analítica. Verbo ser, né? O foram aqui é o verbo ser, mais o particípio. Repare o que, né? O aparecimento do pronome relativo que novamente na jogada. Então, se fosse, quando você consegue perceber esta estrutura que caracteriza a voz passiva analítica implícita apenas para verbos que surgem na forma nominal particípio, tá legal? Aí você confirma que é de fato uma oração subordinada adjetiva, que pode ser restritiva ou explicativa. No meu exemplo apareceu restritiva. Uma oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Então uma dica, tá legal? Uma dica para você reconhecer a oração subordinada adjetiva reduzida de particípio mais rapidamente e mais facilmente. Ficou na dúvida? Ficou desconfiado? Será que é de fato uma oração subordinada adjetiva reduzida de particípio? Perceba se existe de forma implícita aquela estrutura que caracteriza a voz passiva analítica, conforme eu acabei de apresentar. Tudo bem, meu aluno? Tranquilo? Vamos encerrar a nossa aula aqui. Gostou desta aula? Gostou? Então deixa aí o seu like, aperte aí o botãozinho aí para você não se esquecer, deixa aí o like. Se você ainda não é inscrito, realize a sua inscrição aqui no nosso canal. Deixe sempre o sininho ativado para você ser notificado das próximas aulas. Não se esqueça de que todas as segundas e as quintas, a partir das 9 da manhã, sempre há vídeos novos aqui no nosso canal. E é isso aí. Um forte abraço. Português é bom demais. Valeu!